Boa noite. Hoje a gente vai explicar um pouco sobre o artigo, que é um relato de caso sobre retenção placentária e ruptura uterina em éguas, né? O nosso grupo, dupla é eu, Ana Vitória, e o Pedro Wilker. E o artigo, eu deixei uma parte dele lá mostrando quem que escreveu, né? A introdução, né? O parto, ele ocorre 330, 345 dias após, a fecundação, de gestação, né? E ocorre geralmente no período noturno, e ele pode ser dividido em três fases. Prodômica, que é quando tem aqueles sinais, do parto, que é quando a égua ela fica um pouco mais agitada, ela fica em posição de urinar, da sudorese, levantamento de cauda, tudo. A segunda fase ela é caracterizada pela expulsão do feto, propriamente dita. E a terceira é a fase que ela expulsa as membranas fetais, né? Isso no caso de um parto normal, eutóxico, não seja um parto distóxico. No artigo a gente leu sobre uma égua da raça crioula. Ela tinha 7 anos, era obesa, escala 8 de 9, bem obesa, né? E ela residia numa propriedade particular. Ela estava com 330 dias de gestação e estava a 24 horas de parto, tentando parir, o que já caracteriza um parto distóxico, Ela estava com parto distóxico e não expulsou as membranas fetais. Também estava com gurgitamento da glândula mamária e ela também tinha o histórico de ser multípara, porém ela nunca teve histórico de distocia, Nisso, o proprietário chamou, médico veterinário, levou para um hospital de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas Veterinárias, HCV. E 5 dias depois, dos tratamentos, que posteriormente o Pedro vai falar, ela veio a óbito, E o parto distóxico em éguas, ele é raro, ele quase não ocorre, Porém, a raça crioula, que são animais de tração, geralmente eles têm um estreitamento físico, do canal do parto. E o parto distóxico em éguas, ele é raro, Porém, na raça crioula, que são equinos de tração, geralmente eles possuem estreitamento do canal do parto, Então isso pode dificultar um pouco, E só que tem uma coisa que ajuda, no parto, que é a estrutura da pelve, que eles são mesotipélvicos, E falando sobre a obesidade, da égua, no Rio Grande do Sul, os cavalos crioulos ou até outros cavalos mesmo, geralmente eles são mais obesos. Por quê? Por conta da cultura de lá, Eles geralmente têm sobrepeso para, mostrar que eles são mais fortes, E
falar sobre a etiopatogenia da retenção placentária, né? Geralmente ela é causada por inércia uterina, né? Que leva a alterações sistêmicas, endometrite, metrite, que pode ocorrer também ruptura uterina, a exaustão do miométrio, estiramento excessivo e lesões na parede uterina, que podem desencadear a peritonite e, consequentemente, o óbito, que foi mais ou menos o que aconteceu, né? E tem uma parte, uma citação de Blanchard, acho que é assim que fala, que fala sobre a reincidência, né, de quando ocorre o parto distóxico, ele pode ocorrer de novo. E tem uma frase que é o seguinte, eu vou ler aqui. Retenção placentária é definida como a falha na expulsão de parte ou da totalidade da membrana alantocoriônica, com ou sem a membrana amniótica, no intervalo de até 3 horas após o parto. No caso, lá passou 24 horas. Isso, no geral, que eu falei, pode trazer sérias complicações secundárias, né? A contaminação da cavidade abdominal, né? Se tiver ruptura e tudo. E levar a peritonite ao óbito, como eu disse. Boa noite. Aqui um pouquinho sobre os sintomas e achados, como a Ana Vitória já dizia. A taquicardia era 80 batimentos por minuto, a taquipneia 24 batimentos por minuto, congestão das mucosas, febre de 38,6, retenção placentária, hipotibilidade intestinal, distensão abdominal, leucose, neutrofilia e linfopenia. Tinha presença de bastonetes e com o ultrassom conseguiu avaliar os pontos hiperecogênicos e o anecóico. O diagnóstico dela foi visto como dificultoso por causa do tamanho do útero no pós-parto. Usou a palpação, ultrassonografia retal para poder ter mais informação sobre a égua. A peritonite usou placentese e hemograma para ter os dados do exame. Esterectopia. A placenta estava necrótica, aderida ao endométrio. Acúmulo de líquido intrauterino, um líquido marrom turvo, com débitos celulares. Tratamento. O tratamento dela foi usado anti-inflamatório, no caso do anti-inflamatório foi o flunixin. Antibiótico foi usado penicilina. Agentes equibólicos foi usado oxitocina para proteger a mucosa. Heparinizante foi usado a heparina. Fluidoterapia foi com solução de rinileftato para lavar. Na lavagem do útero foi realizado com água e iodo cada 12 horas. Achados necróticos. Era um intenso edema, né, no subcutâneo e na região abdominal, mais ou menos 10 centímetros, varia de animal para animal, mas nessa estava 10 centímetros. O rim estava moteado, fígado com esteatose, úlceras gástricas também, intensa deposição de fibrina na cavidade abdominal e nos órgãos. Teve ruptura uterina com segmento placentário em protrusão para a cavidade abdominal, no 8 centímetros também, que estava. Endométrio em necrose, um fragmento de
da placenta e os fragmentos da placenta estavam com autólise. O histopatológico dele estava como necrose tubular aguda. Aqui as imagens dos envoltórios aqui. Podem ver aí na imagem. Sobre resultados de discussão, teve 3 pessoas que deu suas informações aqui. Turner, em 2007, ele falou sobre retenção placentária e uso de ocitocina. A administração que Turner deu como informação foi de 10 a 20 ou 9 a cada 15 minutos, durante 2 horas pela manhã e 2 horas à tarde também. 10 a 20 ou 9 a cada 1 hora, durante 24 horas. Infusão endovenosa contínua de ocitocina, iniciando com dose de 1 ml por minuto, dissolvido em solução de ringlactato. Ele falou também sobre a carbetoxina, que não tinha muitos relatos e não tinha muito estudo também em ego. Agora o Terfal, em 2007, falou sobre lavagem do útero. Ele falou que o álcool e tem mais probabilidade de acontecer acontecer a retenção de placenta. Ego-obesa, como Ana Vitória já tinha dito, ela tem probabilidade dela é mais alta dela ter distorcia, ela é bem mais, tem mais probabilidade dela ter distorcia por causa da obesidade, retenção placentária e alterações sistêmicas também. A ruptura uterina também tem probabilidade por causa da obesidade. Extravasamento de conteúdo uterino na cavidade abdominal. Peritonite e endotoxemia, vindo a óbito, no caso. Aí tem uma palavrinha, um textinho aqui embaixo que eu vou ler para vocês também, que fala sobre o excessivo depósito de gordura corporal em equinos é um importante fator de risco do desenvolvimento de doenças como hiperlipidemia e também hiperglicemia, resistência à insulina, síndrome de Cushing, esteatose hepática, podendo ocasionar alterações no sistema respiratório, lesões estrangulativas, intestinais, queda do desempenho atlético também, por causa de tudo ligado à obesidade dela. Laminite também é um dos casos que pode ocasionar, e principalmente a queda na fertilidade. Boa noite.